Oi, gente, meu nome é Carla Costa, como alguns de vocês já sabem, e eu tô aqui de volta no G-Post para discutir um pouco com vocês sobre a autobiografia da Angela Davis, publicada pela Boitempo em 2019, e é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. A autobiografia da Angela Davis foi publicada originalmente em 1974. E aí nós fizemos um stories no Instagram. Para quem não segue a gente no Instagram, é @gpost, por favor, nos siga lá. Nós fizemos esse story para destacar a importância da Toni Morrison, que morreu essa semana. E aí a gente foi contar que ela que foi a primeira editora dessa autobiografia da Angela, inclusive foi incentivadora para que ela escrevesse esse texto. Por que a Toni Morrison vai apontar para a Angela a importância dela escrever, né? À época, a Angela tinha acabado de ser julgada e inocentada. Ela ficou 16 meses presa, se eu não me engano, 16 ou 18. E a Angela não queria publicar porque ela achava que era muito jovem para publicar uma autobiografia, que era muito pretensão da parte dela escrever uma autobiografia. Mas a Toni Morrison aponta para ela a importância dela relacionar a história pessoal, né, como militante, como mulher, como marxista, por tudo que ela passou na prisão, com a totalidade da luta antirracista nos Estados Unidos, antissegregacionista. Então, ela faz essa publicação considerando essa importância. Daí, a autobiografia da Angela, o texto dá muito mais ênfase às lutas nas quais ela se engajou do que às minúcias de sua vida pessoal. A vida pessoal dela aparece linkada com a totalidade social, com a totalidade da sociedade e com a militância dela dentro dos movimentos anticapitalistas e antirracistas da época. Ela vai inclusive afirmar no texto que ela lutava contra a tendência de individualizar a situação dela, devido ao fato dela ter se tornado uma personalidade muito conhecida no mundo, né, dada a campanha Liberdade para Angela Davis. Ela vai compreender que ela precisava explicar que aquilo que ela estava vivendo era um pedaço muito pequeno de uma luta muito mais importante pela liberdade e os direitos dos homens e das mulheres negras nos Estados Unidos, no mundo, assim como da classe trabalhadora, dos imigrantes, das pessoas brancas da classe trabalhadora. Sobre isso, tem um episódio muito interessante. Quando Angela Davis estava presa, ela foi colocada numa cela do lado de uma mulher que tinha problemas psicológicos e que essa mulher vivia ou representava na imaginação dela um estupro praticado por um homem negro. Essa mulher branca, ela gritava, né, os maiores impropérios racistas, e a Angela Davis passava a noite ouvindo isso. E, obviamente, foi uma situação criada para torturar psicologicamente a Angela na cadeia. Mas ela vai analisar essa situação compreendendo que a doença dessa mulher, que é psicológica, tinha um fundo social. Então, a sociedade também era responsável por aquela doença, que era expressa na psicose da moça durante a noite. Então, ela está o tempo todo fazendo esse esforço de relacionar os casos concretos, os casos singulares e os pessoais com a necessidade de uma compreensão muito maior. Por exemplo, quando ela define o racismo, ela vai definir o racismo como uma maneira da classe dominante de elevar seus lucros a partir da exploração das pessoas negras, indo na contramão de uma definição de racismo apenas pelo comportamento, pela forma como as pessoas brancas se comportam diante das pessoas negras, por compreendê-las como inferiores. É óbvio que isso é um aspecto do racismo, mas racismo não é só isso. Um exemplo de como ela compreende essa situação concreta, não uma abstração de racismo que se aplica às situações da realidade, ela vai apontar que muito nova, quando ela ia para a escola, e na escola tinha crianças negras também, que não tinham o que comer,
ela compreende nesse momento que havia diferença de classe entre o próprio povo dela. Então, existiam pessoas como a família dela, com melhores condições de vida, que tinham que comer, que pôde proporcionar uma escola, uma universidade para ela, e pessoas que sequer a comida do dia a dia para se manter viva tinham. Então, a Ângela ela já vai apontando as experiências da vida dela, fazendo essa interseção entre a raça, entre a classe e entre o gênero. E aí ela vai também discutir sobre a identidade negra e vai dizer que essa identidade negra ela não pode ser individualista e competitiva. Por quê? Porque já havia naquela década, né? Ela estava... A autobiografia é de 70, mas ela vai recuperando a vida dela. Já havia a tendência de formar as pessoas, formar o povo negro para compreender que na sociedade capitalista, os direitos que eles não tinham alcançado tinham sido por falta de esforço. Então, bastava se esforçar, estudar mais para obter melhores condições de vida. Essa perspectiva é individualista no sentido de que você resolve só o seu problema. Você estuda, você luta, você conquista espaços na sociedade, mas é o seu problema que você está resolvendo. Não é uma perspectiva de superação do racismo que seja coletiva. Por isso, veja só, o fato dela apontar sempre que a situação dela é uma situação pequena dentro da totalidade social. Resolver a situação dela não era suficiente, ela precisava resolver a situação de todo o povo negro. Quando a Angela Davis entra em contato com o Manifesto Comunista, ela usa uma metáfora muito bonita, que ela diz que a leitura do manifesto removeu cataratas da vista dela. Isso é bem interessante. O que eram essas cataratas? Era a dificuldade dela compreender como a experiência, a vida e os problemas, as dificuldades do povo negro estavam relacionadas inseparavelmente da luta da classe trabalhadora. Então, a partir dessa compreensão do anticapitalismo como central para a luta do povo negro, ela vai aí expor algumas experiências da vida dela que a gente pode trazer para relacionar com as nossas experiências dentro do avanço do movimento negro no Brasil. Por exemplo, ela vai afirmar que havia uma tendência de descartar o marxismo como coisa de homem branco. Ainda existe essa tendência de desconsiderar o marxismo como uma teoria eurocêntrica branca e negar, na verdade, nem sequer conhecer de maneira profunda o que é o marxismo e o que ele significa, e afirmar, por exemplo, que ele secundariza a luta antirracista. Isso não é verdade, minha gente. A gente precisa conhecer o comunismo, conhecer o marxismo para poder fazer a crítica. Ao contrário, o marxismo compreende que essas lutas são inseparáveis. E aí, até hoje, Angela Davis, se vocês procurarem vídeos dela no YouTube, vídeos recentes, ela vai apontar isso. Ela vai apontar, quando ela está falando da interseccionalidade, ela está falando que racismo, misoginia, homofobia, né, as opressões, elas se entrecruzam na realidade concreta e elas são inseparáveis da situação de classe. Por isso que elas são interseccionais. Ela não está defendendo ali ainda que há uma prioridade, como algumas pessoas distorcem isso do pensamento da Angela Davis. Quando ela fala que não há uma prioridade entre as diversas opressões, é porque, na realidade, elas não se separam. Então, uma mulher negra da classe trabalhadora, ela sofre, ao mesmo tempo, um conjunto de opressões que se concretizam na vida dela. Não tem como separar. Então, não há uma luta anticapitalista que não seja antirracista, nem vice-versa. Porque a solução para o racismo dentro do próprio capitalismo não é uma solução. O racismo vai continuar existindo porque o capitalismo precisa dele. E aí, num dos vídeos recentes da Angela Davis também, ela vai explicar que a acumulação primitiva do capital, ela precisou do colonialismo e do escravismo. Então, o racismo decorrente dessas estruturas se torna uma estrutura também para continuar legitimando uma maior exploração
de uma determinada classe, que é a classe trabalhadora, que é o povo negro da classe trabalhadora. E aqui no Brasil, num país cuja classe trabalhadora é majoritariamente negra, o racismo é central. E se há marxistas e comunistas que não têm essa compreensão, eles estão equivocados. Então, é papel da gente disputar esse espaço de compreensão dentro dos movimentos de esquerda. Outro exemplo que ela dá sobre a luta dela é sobre o machismo. Ela vai apontar que como ela assumiu posições de liderança muitas vezes dentro do movimento, havia camaradas que afirmavam que o papel da mulher dentro da esquerda, dentro do movimento, era de apoiar o homem, dar suporte ao homem. Ela não podia assumir papéis de liderança. O papel da mulher era sempre estar por trás, no suporte. Até hoje, a gente tem uma tendência a esse machismo dentro da esquerda, que também precisa ser combatido. Nesse sentido, ela vai fazer uma crítica muito interessante aos camaradas que confundem a atividade política e a militância como afirmação da sua masculinidade. Outro aspecto importante, fundamental do livro da Angela Davis é a importância que ela dá à educação. Nos coletivos que ela construiu e que ela participou, ela sempre era responsável pela formação política. E aí ela tinha escola política, ela ajudava na escrita dos panfletos, enfim, ela dava muita importância à formação política educativa. E aí ela destaca nesse aspecto que as classes dominantes, elas têm pavor do papel educativo da militância, porque elas têm medo de que a classe trabalhadora, a partir dessa atividade de formação, compreenda a própria exploração. Então, vejam aí a importância da gente continuar formando e disputando esse espaço educativo. Eu queria destacar mais algumas coisas. A primeira, que eu esqueci de falar, é de como ela conecta a vida, os aspectos da totalidade social com a vida cotidiana e as situações concretas. Quando ela faz uma análise sobre o atentado da Igreja Batista, né, no bairro que ela nasceu, que matou 4 meninas negras, ela vai apontar a relação desse ataque com o antirracismo que é social. E aí ela vai apontar que muitas pessoas não compreendem como toda a sociedade também foi responsável por aquele atentado e era responsável pelas mortes do povo negro. Nesse caso, ela faz uma reflexão que eu acho muito importante, que é dizer que aqueles homens que colocaram a bomba na igreja e mataram as 4 crianças negras, eles não eram doentes, mas eles eram produtos normais da sociedade. Então, quando a gente pensa em alguns casos de feminicídio, de estupro, de pedofilia, nós precisamos compreender que esses indivíduos são produtos de uma sociedade que é racista, que é misógina, que é homofóbica. Não é algo anormal, não é pode haver, obviamente, distúrbios psicológicos nesse sentido, mas uma sociedade alienada só pode produzir indivíduos alienados. E aí, para finalizar, eu quero destacar 2 coisas. O que me transformou nessa leitura da Angela Davis e que me torna mais convicta de algumas posições que eu tomo e de algumas falas que eu faço, tanto aqui na internet quanto nos espaços do meu cotidiano, é o fato dela ter destacado que, quando ela participou do Comitê Não Violento de Coordenação Estudantil, SNCC, na sigla original, e eu não vou me lembrar aqui do nome em inglês, mas esse comitê, ele sofre um golpe da direção nacional. E aí esse golpe está muito ligado ao anticomunismo que existia dentro do comitê. E aí a Angela Davis faz uma autocrítica muito interessante sobre ela não ter atuado diretamente para combater esse anticomunismo, o antimarxismo nesse comitê. E dessa forma ela se considera responsável pelo golpe que o comitê sofreu. O comitê tinha crescido muito. E aí é muito importante isso, e foi muito importante para mim, para eu entender que é fundamental o papel que nós fazemos de destacar a necessidade de uma compreensão comunista
anticapitalista e marxista para a superação de todas as opressões e da sociedade capitalista. Em determinado momento, Angela Davis está tão convicta de que a situação dela só podia ser um exemplo de toda uma problemática mundial, que ela vai afirmar que se ela fosse libertada, ela ia dedicar toda a vida dela a lutar pelos direitos das pessoas encarceradas injustamente, das pessoas encarceradas por motivos políticos, das pessoas da classe trabalhadora encarceradas e esquecidas nas condições mais desumanas que possa ter nas prisões. E aí a gente pode ver, hoje a Angela Davis viva, ela continua lutando, justamente cumprindo essa promessa que ela fez. É uma feminista antipunitivista, uma feminista do anti-encarceramento, né? Então, até hoje, ela roda o mundo em prol dessa luta, desse compromisso que ela assumiu, né, ainda na juventude. E não arregou em nenhum momento das posições que ela tinha. Angela Davis é uma representante maior de uma luta comunista. Eu acho que a experiência que eu tive com a leitura desse livro me tornou uma militante muito melhor, transformou a minha forma de ver o marxismo, o comunismo e o meu papel na praxis social, compreender também. E aí foi assistindo um vídeo da Angela Davis, que talvez a revolução não aconteça no meu tempo histórico, que a gente costuma pensar em temporalidades muito rápidas nessa sociedade da informação e das tecnologias e da internet, mas que o que nós estamos fazendo hoje constrói um futuro melhor para a sociedade. Então, a gente não pode abrir mão desse papel. Eu acho que essa é a lição principal da vida da Angela Davis. E a gente precisa, sim, distinguir a Angela Davis de qualquer perspectiva liberal, de qualquer acordo com o capitalismo, de qualquer negociata com as esferas da classe dominante. Então, Angela Davis não tem nenhuma representação nesses feminismos de vertente liberal. Então, é importante a gente compreender isso também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês leiam a autobiografia da Angela Davis e que ela possa transformar a compreensão de vocês da realidade como transformou a minha. Até o próximo vídeo.